Oi pessoal, tudo bem? Então a professora vai estar dando início, a professora Rosane vai estar dando início na aula de Química de vocês do segundo ano, tá? Qual o conteúdo que vocês têm lá? É sobre reações químicas. Essas reações químicas, uma coisa que nós temos que entender é que reações químicas são como bloquinhos de montar. Nós temos bloquinhos desmontados e nós podemos fazer as mais diversas combinações e formar novas substâncias montando de forma diferente essas substâncias, tá? Eu sempre brinco que é a mesma coisa que pegar e fazer a montagem do Lego. A gente desmonta, monta, muitas vezes não dá certo, mas as reações entre si, as substâncias, elas têm essa habilidade de estar se transformando em novas substâncias, tá? Então, essas remontagens, essas combinações que ocorrem entre as substâncias, são chamadas de reações químicas. Então, o que é uma reação química, então? É um fenômeno onde os átomos, eles permanecem intactos, é como os bloquinhos de Lego, eles permanecem intactos, porém, eles são inicialmente desmontados e depois reaproveitados e montados de novo em uma nova molécula. E aí, dentro dessas reações químicas, nós temos algumas características, tá? Então, nós temos os produtos e os reagentes dentro de uma equação química. Então, o reagente, ele vai estar no primeiro membro. Vocês já vão entender o que eu estou falando, tá? São as substâncias que estão no início da reação, que irão reagir e sofrer essa transformação. E aí, no segundo membro, na segunda parte, são as substâncias que sofreram, que tiveram essa reação química, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, a molécula da água aqui, nós temos H2O, tá? Nesse caso, nós temos no início hidrogênio e oxigênio. Na primeira parte, antes da flecha, nós temos a primeira equação. Então, nós temos os reagentes e o produto. Então, nesse caso, houve uma reação. Toda vez que há uma reação, ela é indicada por essa flecha. É como se fossem sinais de trânsito, placas que me indicam o que está acontecendo, tá? Aí, levando nesse processo, nós temos um cara chamado Lavoisier, como diz alguns, tá? E ele diz que nessa reação química, a soma das massas do reagente é igual à soma das massas dos produtos. O que ele quer dizer? Que se eu pegar 10 pecinhas, tá, de bloco de montar, eu posso montar essas 10 pecinhas no final, mas elas vão continuar sendo 10 pecinhas. Então, ele quer dizer que a massa do início do processo é a mesma do final do processo, tá? E aí, ele observou que essa lei obedecia essa lei da natureza e foi descoberta por esse cara, tá? E aí, por esse motivo que eles chamam de lei de Lavoisier ou lei da conservação da massa. Então, esse cara aí que foi o cara que teve essa ideia iluminada. Ele também tem a célebre frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Então, ali que ele estava falando da massa, a massa A mais a massa B é igual a massa C mais a massa D. Quer dizer, mesmo ocorrendo esse processo, essa reação química, vai haver a conservação das massas. Nesse processo de reações químicas, né, nós temos o processo de síntese ou adição. O que vem ser esse processo? É quando duas ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância. Então, nós temos ali o cálcio e o oxigênio mais a molécula da água, tá? Nesse caso, vai formar uma molécula única. Ali nós temos o nitrogênio e o hidrogênio, vai formar uma única molécula. Então, lembrando que adição é síntese, então eles vão somar, vai ter duas ou mais substâncias e vai formar uma única. Agora, um outro processo que nós temos chamado de análise ou decomposição. É quando uma única substância ela se converte em duas ou mais substâncias. Por exemplo, eu tenho 2H2O. Então, vai formar duas moléculas de H2 e duas de O2, tá? Nesse caso, hidrogênio e oxigênio.
CaCO3. Então, no processo de decomposição ou análise, vai formar duas novas moléculas. Nós também temos simples troca ou deslocamento, tá? Nesse caso, por exemplo, nós temos a substância A, B e C, tá? Então, a A se junta com a C e sobra a B. Então, há um deslocamento de uma molécula para outro lado. Então, há um processo ali, o zinco, mais o hidrogênio, mais o cloro, tá? Nesse caso, o cloro se junta com o zinco e sobra o H2. Então, esse simples troca, quer dizer, houve só uma troca ou deslocamento, dado esse nome, tá? Aí, nós temos a reação de dupla troca, quer dizer, os dois trocam de lugar. Nesse caso, por exemplo, tem o NaCl, quer dizer, o cloreto de sódio, mais AgNO3, tá? Nesse caso, todos trocam de lugar, dupla troca, tá? O cloro vai com a Ag, com a prata, o NaNO3 se junta. Então, há uma dupla troca de lugar. Na outro exemplo ali, por exemplo, nós temos uma reação que é muito comum, que está ali embaixo, HCl mais NaOH. Então, cloreto de sódio, então, hidrogênio e cloro, mais sódio, oxigênio e hidrogênio. Então, há uma dupla troca. Então, o Na vai com o Cl, então forma cloreto de sódio, tá? Como eu falei anteriormente, não é esse caso, é o hidróxido de cloro. Ácido clorídrico, desculpa, não é isso, tá? Então, nesse caso, voltando ali, NaCl vai formar o cloreto de sódio, mais o H, com o H vai formar H2O, vai formar uma molécula de água, tá? Então, esse aqui é uma parte do que vocês vão encontrar no material de suporte de vocês, sobre reações químicas. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima.